Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de François Mauriac. François Mauriac, nascido em Bordeaux em 1885 e falecido em Paris em 1970, é um poeta, um romancista, dramaturgo, ensaísta e cronista, político francês, autor de uma vasta obra luminosa, magnífica e atormentada, consagrada aos mistérios do pecado e da graça e à defesa do homem, fragmento do divino, galardoado com o Prémio Nobel de Literatura em 1952. Ora, após este preâmbulo, vamos desenvolver mais a vida e a obra de François Mauriac. François Mauriac, de seu nome completo François Charles Mauriac, nasceu em Bordeaux a 11 de outubro de 1885. O pai, que era banqueiro, morreu quando ele tinha 18 meses de idade, deixando a mãe com 5 filhos, dos quais ele era o mais novo. François cresceu num mundo muito protegido, sob a proteção da sua mãe. Estudou numa escola dirigida pelos Marionites de la Sainte-Croix, que era uma congregação religiosa, católica, e também no Liceu Grand-Lebrun, portanto, de formação católica. O Mauriac refletirá na sua obra um conflito trágico entre o amor à religião e às tentações. Estudou depois literatura em Bordeaux e em Paris, e rapidamente se tornou um escritor independente, passando a viver praticamente só da escrita. Ora, em 1909, a sua primeira antologia de poemas, que se chamou Les Mains Jointes, as mãos juntas, foi entusiasticamente elogiada por Barré, e a essa seguiu-se uma outra, 2 anos mais tarde, L'Adieu à Adolescence, o Adeus à Adolescência. E ainda, portanto, ainda não tinha rebentado a Primeira Guerra Mundial e o jovem Mauriac já se incluía entre os romancistas mais promissores, com com o romance L'Enfant chargé de chaînes, de 1913, e com o outro La Robe Prétexte, de 1914. Entretanto, a guerra começou e ele foi para a guerra. Esteve sobretudo em Salónica, que passou o tempo militar, mas quando foi atingido por uma doença grave, ele foi desmobilizado e voltou à vida civil. E regressou à escrita dos seus romances. Não é? E o primeiro que saiu foi o Présence, em 1921. E publicou depois também o famoso Baiser au lépreux, que é o Beijo ao Leproso, que está traduzido em português com este nome, Beijo ao Leproso, mas que eu ainda não tenho. Que foi publicado, portanto, um ano depois, ou seja, em 1922. Seguiram-se várias outras obras que lhe granjearam reputação e fama internacional, entre as quais se contam o Genitrix, de 1923, Le Désert de l'amour, que venceu o Grande Prémio do Romance da Academia Francesa, portanto, este de 1924, O Deserto do Amor, que eu tenho aqui. Depois, Thérèse Desquerroux, Thérèse Desquerroux, que também tenho, aliás, já tem 2 edições, que é de 1927, e a que seguiu depois La Fin de la Nuit, O Fim da Noite, que também tem. Depois o Le Noé de Vipère, de 1932, O Nó de Víboras, que esse não tenho, e em 1933 publicou o muito autobiográfico Les Mystères de Frontenac. E em 1941, La Parisienne, traduzida para português com o título O Demónio da Retidão, e que eu também aqui tenho. Para além dos seus muitos romances, destes e de muitos outros de que não falámos, Mauriac publicou também
várias peças de teatro que foram produzidas pela Comédie Française, entre as quais a peça Les Mal-Aimés, de 1945. O Mauriac fez pesar sobre os seus romances uma fatalidade e uma solidão, como depois falaremos mais à frente, que não encontram contrapartida na sua atividade jornalística, conduzida frequentemente como um combate. Ele escrevia, colaborou em jornais e revistas franceses durante praticamente toda a vida, e, nomeadamente, manteve durante muitos anos uma coluna que se chamou o Jornal, que se manteve desde 1934 até 1951, publicação dessa coluna. E depois, a partir de 1952 e até 1970, passou a publicar outra com o nome de Bloc-Notes. O Bloc-Notes, que foi publicada primeiro no jornal La Table Ronde, depois no Figaro, Le Figaro, e a partir de 1955 até 1970, na revista L'Express. Estas crónicas, assim como outros livros de, portanto, de não-ficção, como o Mémoire antérieur e Mémoire politique, testemunham o vigor dos seus combates éticos e ideológicos, bem como os seus dons de polemista, que fazem dele, sem dúvida, o último grande cronista político do século XX. Entre as suas obras de cunho crítico, encontra-se um famoso ensaio contra a pena de morte, que originou uma recolha de assinaturas para, portanto, tentar conseguir o fim da aplicação da pena de morte em França. Isto fez-se no final da Segunda Guerra Mundial. Teve importantes signatários, entre outros o Albert Camus, que também foi outro grande escritor francês e que também foi prémio Nobel. Bem, depois da Segunda Guerra Mundial, ele, durante a qual ele esteve sempre em território ocupado, numa das suas propriedades, lá na propriedade de Malagar, perto de Bordeaux, e também em Paris, onde também tinha casa, viveu sempre nesta zona que esteve ocupada pelos alemães, e durante a guerra publicou o Le Cahier Noir sob o pseudónimo de Forêt. Portanto, ele teve receio e não quis publicar o seu nome, deve ser dos alemães. Bem, e depois da guerra, ele foi distinguido pelo de Gaulle, que foi, portanto, o presidente da República Francesa, depois da guerra, o grande de Gaulle, e que também foi prémio Nobel. Engraçado. Portanto, depois da guerra, ele foi distinguido pelo de Gaulle como o grande oficial da Legião de Honra. E a partir dessa altura, ele começou-se a dedicar mais aos romances históricos. A partir da guerra, escreveu muitos romances históricos. Entre eles, o Les Sagouins, quem sabe não está publicado em Portugal, L'Agneau, que está publicado em Portugal com o nome O Lobo e o Cordeiro, que eu tenho aqui, e Un adolescent d'Autrefois, em 1969, e também um ensaio conhecido que é o Ce que je crois, de 1962. O François Mauriac entrou para a Academia Francesa de Letras em 1933 e ocupando a cadeira 22, uma curiosidade, e em 1952 foi então galardoado com o Prémio Nobel de Literatura, que lhe foi atribuído pela profunda visão espiritual e artística com a qual os seus romances penetraram com intensidade o drama da vida humana. Foi assim que o Comitê Nobel justificou o prémio. Então, o Mauriac continuou a publicar e a envolver-se ativamente na história do seu tempo, do seu século, na história intelectual, antifascista e de resistência, e tomou ainda posição
contra acontecimentos dessa época, já ele velhinho, mas ainda lutou contra as guerras nas colónias francesas, lá da Indochina e na Argélia, quando depois, a Argélia depois se veio a tornar independente. Um, os romances religiosos, entre aspas, porque eles têm sempre um bocado, têm sempre algo que ver com a religião, têm sido um enigma para muitos críticos, pois abundam em evidências do lado negro da vida. E o seu conteúdo religioso não está muito aparente, mas está lá. Eles todos têm, no fundo, algo de que ver com as suas crenças e com a sua religião, que, como eu dizia ali no princípio, ele sempre lutou com esta guerra entre ser católico, cumprir os preceitos da religião, e ao mesmo tempo achar que não conseguia, que era um pecador, que nós, os seres humanos, somos, temos tendência para o pecado, portanto, ele viveu toda a vida este dilema entre a obediência à fé e o pecado. Um, por exemplo, que retrata bem isso é aquele que eu tenho aqui, Le Désert de l'Amour, em português, O Deserto do Amor, uh, que relata o triângulo de uma mulher e os seus dois pertences amantes, pai e filho. Né? Portanto, uma paixão pouco usual, uma ilusão de fuga que se transforma no deserto do, em cujo isolamento as personagens vivem as suas vidas frustradas. Portanto, a ver, quando eles vêm a descobrir que são os dois amantes da mesma mulher, portanto, é um romance muito interessante. Um, acerca do Mauriac, o Otto Maria Carpo escreveu que Mauriac é um mestre. Ninguém negará este título ao autor de numerosos romances tão fascinantes como Thérèse d'Esquereux e Le Noé de Vipère, que desnudam com força incomparável as almas pecadoras. Ele é, assim, o maior representante do romance psicológico da tradição francesa. Olha, está bem, um grande elogio e eu penso que muito merecido. Pois o Mauriac, que faleceu em Paris, como já disse, no dia 1 de setembro de 1970, estava ele quase a completar 85 anos de idade. Ora, posto isto, e enfim, ficando digamos, com uma ideia da sua vida e das suas crenças, porque todos os escritores põem sempre um pouco da sua vida pessoal na sua obra, e por isso é sempre interessante conhecermos a vida deles, porque assim poderemos compreender melhor os seus romances. Pronto, então os livros que eu tenho dele, que são a grande maioria dos que estão editados em Portugal, O Deserto do Amor, que já falei. Temos depois o Thérèse d'Esquereux, que também já deu uma ideia, que eu tenho uma edição original francesa, na famosa coleção Le Livre de Poche, e tenho depois então, a edição portuguesa. A edição portuguesa, que é uma edição de Cavalo de Ferro, e que está traduzido com o mesmo nome do original francês, Thérèse d'Esquereux. E, entretanto, eu já falo deste livro, vou só apresentar os outros que tenho. Tenho aqui como já disse, este não sei se já falei dele, O Fim da Noite. O Fim da Noite, que é o tal La Fin de la Nuit, portanto, outro romance muito, muito importante dele, que é engraçado, que eu não li e, pelos vistos, nunca ninguém leu, porque é uma edição muito antiga, dos Estúdios Cor, que primava pela qualidade das suas capas. Foi uma pena, uma editora que foi uma pena ter desaparecido, porque, enfim, editava livros muito bons e muito boas traduções, muito boas edições. Não sei se sabem, mas o Saramago foi
diretor editorial da Estúdios Cor. Portanto, como eu digo, é um livro novíssimo, que não está aberto. É do tempo em que os livros ainda vinham para casa do cliente e tínhamos que abri-los, que eu tenho, aliás, uma dessas facas próprias para abrir livros, em que se iam abrindo e lendo. Então, um dia que eu posso ainda poderei vir a ler o Fim da Noite, em português, que é de facto um romance muito famoso dele e que não tive tempo de ler. Depois temos O Demónio da Retidão, que está editado na coleção miniatura, na famosa coleção miniatura do Livros de Brasil, que existe desde os anos 60. Aliás, esta edição penso que é de 1960 e tal, ou 1970. E que esta edição depois esteve ligeiramente suspensa, mas agora, desde que os Livros de Brasil passaram para o grupo da Porta Editora, regressou, em boa hora regressou, e está outra vez a editar livros muito bons. A coleção miniatura. Este que também é da coleção miniatura, e que está um bocadinho mais maltratado, é O Lobo e o Cordeiro, de que também já falei ali. Pronto. Então, posto isso, vou então agora falar de mais um pouco de Thérèse d'Esquerro. A Thérèse d'Esquerro, que foi o livro que eu andei a ler nestes últimos dias. Neste livro está, como aliás já referi ligeiramente ali, de facto refletido muito este conflito do Mauriac entre o pecado e a vontade de cumprir com os preceitos. Que era assim, a história, resumidamente, é esta. A Thérèse d'Esquerro era uma menina que desde criança foi prometida pelos pais a um outro jovem, a outra criança, que depois cresceram. Portanto, aquilo realmente isto naquele tempo era assim. Eu próprio me lembro que isto acontecia, sobretudo com as famílias de mais posses, que desde crianças uma família dizia: olha, tenho um rapaz que é mais ou menos da idade da tua menina, e depois temos aqui as propriedades próximas, e depois quando forem grandes casámos-los e juntamos as propriedades e tal. Portanto, esta história das propriedades provocava situações, desgraças e histórias como a da Thérèse d'Esquerro. Bem, a Thérèse, desde criança, portanto, cresceu com esta ideia de que o seu destino era casar com aquele que veio a ser o seu marido. Que era o d'Esquerro, é o apelido da família dele. E então, assim foi, ela foi crescendo com aquela ideia, começou a relacionar-se até à medida que foi crescendo com uma irmã dele, que era com uma tal Diane, que era mais nova e que se tornaram muito amigas e que enquanto a Thérèse vivia conformada com a ideia de que tinha que casar com aquele homem, que estava no seu destino, casar com ele, a Anne dizia, era mais garota, não é? Dizia, só que me faltava casar com quem me apetecer, e não sei quanto. Bem, o que é certo é que depois a Thérèse veio mesmo a casar com ele. O casamento, a casa de amor não havia aquela estima porque se tinham sido destinados, mas eles de facto não tinham nada a ver um com o outro. Ela era toda intelectual e ele era um brutamontes, só queria a caça e andar tanto lá no campo, só pensava nos pinheiros, na resina, em arranjar dinheiro e caçar. E ela não, ela queria ler, queria cultivar-se, queria ter. Portanto, tinha ideias mais elevadas e ele não alinhava nisso. E isso, portanto, durante a lua de mel, andaram para o estrangeiro e tal, lá se mantiveram, mas ela, desde o momento que se casaram,
começou a achar que ter ligação com ele, nomeadamente relações sexuais, era só por obrigação. Como, aliás, acontecia com as mulheres praticamente todas daquele tempo, que tinham casado, como ela, por destino, por imposição familiar e não por amor. E pronto, submetia-se aos maridos, porque qual era o papel da mulher naquele tempo? Ser a fabricante dos herdeiros. Não é? O papel da mulher, sobretudo, era ser a dona de casa, tomar conta da casa, criar os filhos, ter o mais filhos possível, porque naquele tempo, com as doenças, não havia os antibióticos, agora morria-se muito, e então, para assegurar a herança, tinham que ter o máximo de filhos possível. E então era isso. Ela sujeitava-se, uh, quase com repugnância, mesmo muitas vezes com repugnância, a relacionar-se com o marido. Mas isso depois vai a dar muito mal, e vem a acontecer uma situação muito estranha. O marido era um bocado daquele género, daquelas pessoas que têm medo das doenças, que acha que qualquer coisinha lhe faz mal, e então ele vivia com essa preocupação. E então achava que ia morrer de uma doença ou qualquer coisinha, e então foi ao médico, e o médico receitou-lhe um medicamento que tinha que tomar 3 gotinhas por dia e tal. E um dia estavam eles a almoçar, e ele sempre à hora do almoço é que ele tomava as gotas, e no momento em que ele estava a pôr as gotas no copo, chegou um empregado a dizer: anda lá o fogo, arde, não sei o quê, já próximo dos nossos pinheiros, e não sei o quê. Ele ficou muito atrapalhado, com aquela preocupação, nem deu conta de quantas gotas pôs. E a Therese, que estava do outro lado da mesa, assistiu àquilo, calada. Calada. Ele foi, bebeu o copo todo e foi a correr atrás do empregado, e ao fim de um bocado, de um pouco, regressou e disse: pá, felizmente, aquilo era muito longe, o incêndio não vai chegar cá. Ai, graças a Deus que dos nossos pinheirinhos ainda não vão arder desta vez, que sorte, graças a Deus. E diz: mas espera lá, eu acho que ainda não tomei o remédio, pois não. E ela calada. E tornou a pegar no fresquinho, tornou a pôr mais 3 gotas e tornou a beber outro copo de água com o remédio. Quer dizer, ele na prática acabou por beber o dobro ou o triplo, se calhar ou mais, da medicação. Ele depois começou-se a sentir mal, e tal, e não sei o quê, teve que o médico, vai lá o médico, ser tratado e coisa, e felizmente aquilo lá passou. Mas ela ficou a pensar naquilo. Começou a pensar naquilo. E começou, a cabeça dela, começou a fabricar que poderia arranjar uma maneira de se ver livre dele. Uh, através de um envenenamento. E depois, pronto, isto vai dar uma desgraça muito grande. Ele depois aparece envenenado. Ela jura que não foi ele, que não foi ela, que de facto o veneno que lhe encontraram no corpo, que foi uma pessoa porque depois aparecia a receita falsificada do médico, e que foi ela que mandou aviar a receita ao mordomo da casa, que foi à farmácia, e ele dizia que tinha sido ela que lhe tinha mandado, e ela jurava que tinha sido uma pessoa que tinha encontrado na rua, e que lhe disse que tinha muitas dívidas ao farmacêutico, que não queria lá ir, se ela fazia o favor de levar também a receita dele, e que depois que veio, que no fim, que o outro, depois perguntava, mas tem pessoas testemunhas que lhe viram depois entregar o remédio. Não tinha, porque entretanto ele, com o medo, só foi lá de noite, que foi lá buscar o medicamento, quer dizer, foi assim mal dramada, que, eh, que, que, que era difícil acreditar. Mas o pai dela, que era um político influente lá na zona, e portanto, que era gente todo, tanto do pai como os sogros, gente conhecida, e então eles arranjaram maneira de convencer o próprio marido dela a declarar que, porque ela depois melhorou, tá? Foi tratado e melhorou, e a declarar que não tinha sido ela, que aquilo. Pronto, abafaram o caso totalmente, e não sei o quê. O que é certo é que, a partir daí, a relação deles piorou muito. Ele tornou-se um déspota, fechou em casa,
Ela tornou-se uma reclusa, que naquele tempo as leis estavam todas a favor dos homens, e, portanto, eh, claro que não vou dizer como aquilo acabou. Eh, o que é certo é que ela vai tentar então livrar-se dele, ver se conseguem uma separação, veremos se conseguem ou não. O que é certo é que quando ela estava nesta situação de tentar a separação, hum, já a tempo, os anos tinham passado, não é verdade? E a tal Anne, a cunhada, já era uma moça, e os pais vieram a casá-la com quem quiseram. E a tal rebelde, afinal, submeteu-se e sujeitou-se, e a Thérèse já dizia: coitada de ti que estás sujeito, vais-te sujeitar a uma vida como a minha. Portanto, é um romance muito, muito interessante, é pequenino, lê-se muito, muito rapidamente e é uma história realmente digna de se ver, de se ler. Tanto como vê, está aqui o tal conflito. Ela acha que deve achar que fez um crime ao tentar matar o marido, ou deve achar que fez o que devia fazer. Portanto, este conflito entre o bem e o mal, entre a virtude e o pecado, está presente em toda a obra do Mauriac. Pronto, olha, por hoje aqui me fico. Espero que tenham gostado e se Deus quiser, para a semana cá estarei com um novo autor Nobel, se Deus me der vida e saúde para isso. Ora, passem muito bem.